Recursos de entrada de transformação. Recursos, dois recursos de entrada de transformação. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Recurso de entrada de transformação no quê? Num processo de produção. Esse processo de produção, como eu já tratei sobre isso nos vídeos anteriores, né? Um processo de produção, ele envolve entradas, ou também conhecido, isso também pode ser dito como input, transformação e output. Então, os três processos são entrada, transformação e saída. Entrada, transformação e saída. Isso em qualquer processo produtivo, que pode ser num comércio, pode ser num prestador de serviço, pode ser numa indústria, enfim. Bom, esse é o assunto então do vídeo de hoje, recursos de entrada de transformação, que são dois. Isto baseado neste livro aqui, ó, Administração da Produção. O link está na descrição, caso você tenha interesse. É um livro muito bom, que eu utilizei na faculdade de administração, inclusive. No vídeo anterior, eu tratei sobre os recursos de entrada a serem transformados. Então, sempre que você escutar esse termo recursos de entrada, lembre de input, né? Ou entrada, propriamente dito num processo produtivo. Aí, naquele vídeo anterior, eu tratei sobre os recursos de entrada que são transformados, ou seja, eles passam por um processo de transformação, que são os materiais, a informação e os consumidores. E no final daquele vídeo, inclusive, eu citei exemplos disso, né? Só para recapitular aqui, tá? Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje. Um processo, por exemplo, predominantemente numa empresa que tem processadores de materiais. Todas as operações de manufatura, então existe material, não sei, o alumínio entra para sair de determinada peça, ou passa um processo de transformação. Empresas que têm predominantemente processos de informação, contadores, então entra uma informação bruta, os dados entram, ele transforma aquilo. E empresas ou organizações predominantemente processadores de consumidores, cabeleireiros, por exemplo. Então entra uma pessoa, ela pega esse consumidor, transforma, passa por um processo produtivo e tem essa saída. Então esse foi o vídeo anterior, né? Então recursos de entrada que foram transformados, materiais, informação e consumidores. E hoje, recursos de entrada de transformação, ou seja, eles fazem parte do processo, mas não são transformados, eles são recursos de transformação que compõem aquilo ali. Vamos lá então, o que o texto tem a nos dizer sobre isso? Outro conjunto de entradas, ou seja, de inputs, agrupa os recursos de transformação. Estes são os recursos que agem sobre os recursos transformados. Aqui está a definição, então. São recursos que agem sobre os recursos transformados. Existem dois tipos de recursos de transformação que formam as pedras fundamentais de todas as operações. Primeiro, instalações, ou seja, os prédios, equipamentos, terrenos e tecnologia do processo de produção. E o segundo, funcionários. São aqueles que operam, mantêm, planejam e administram a produção. Note que usamos o termo funcionários para descrever todas as pessoas envolvidas na produção em todos os níveis. A natureza específica das instalações e dos funcionários variará entre as operações. Para um hotel internacional de 5 estrelas, suas instalações consistem principalmente em prédios de baixa tecnologia, móveis e acomodações. Para um ônibus espacial movido a energia nuclear, suas instalações são geradores nucleares de altíssima tecnologia e equipamento eletrônico sofisticado. O corpo de funcionários também varia entre as operações. A maioria dos funcionários de uma fábrica de montagem de refrigeradores domésticos não necessita de alto nível de experiência técnica. Em contraste, espera-se que a maioria dos funcionários empregados em um escritório de auditoria seja altamente experiente em sua atividade técnica, auditoria. Embora as experiências necessárias variem, todos os funcionários podem contribuir. Um operário de linha de montagem que comete erros constantemente na montagem de refrigeradores causará insatisfação nos consumidores e aumentará o custo de produção, da mesma forma que um contador que não sabe somar. O equilíbrio entre as instalações e os recursos humanos também irá variar. Uma empresa fabricante de chips para um computador como a Intel terá um investimento considerável em instalações físicas. Uma única fábrica de produção de chips pode custar mais de 3 bilhões de dólares. Neste caso, os gerentes de produção irão gastar muito do seu tempo administrando suas instalações. De forma inversa, uma empresa de consultoria em administração depende largamente da qualidade da sua equipe.
Aqui, a administração da produção diz respeito mais ao desenvolvimento e à disposição da capacidade e conhecimento de seus consultores. Bom, então o vídeo de hoje foi sobre isso, deu para nós termos uma noção o que são esses recursos de entrada de transformação, que são diferentes dos recursos de entrada a serem transformados, os materiais, as informações e os consumidores. Aqui nesse caso, esses recursos eles apenas agem sobre os recursos transformados, eles são extremamente necessários, aliás, são premissas básicas, né, para que ocorra, né, uma transformação de recursos. Então, no vídeo de hoje tratei sobre as instalações e o pessoal, ou os funcionários. No próximo vídeo eu quero tratar sobre os outputs no processo de transformação, ou seja, a saída. Como eu disse, o processo de operação ou processo produtivo ele contém entradas, um processo de transformação em si e as saídas. Então, no próximo vídeo, os outputs ou as saídas. Dá uma olhada no vídeo anterior aqui, onde eu tratei sobre recursos de entrada que são transformados, beleza? Materiais, informações ou informação e consumidores.